Olha só, hoje nós teremos dois assuntos relacionados à segurança pública que interessam muito a você. Um é sobre um golpe, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. O delegado Everton Santos vai falar sobre esse golpe de pessoas que estão vendendo produtos pela internet e golpistas estão se aproveitando disso. Mas também agora, atenção, a gente vai direto para a Delegacia de Defraudações e Crimes Cibernéticos. Realizou uma operação que resultou no cumprimento de 2 mandados de prisão de pessoas envolvidas em estelionatos. Quem vai trazer os detalhes a partir de agora é a repórter Sara Medeiros, ao vivo. Sara, boa tarde, com você a partir de agora. Boa tarde, Ricardo, novamente. São 2 casos distintos, mas que no final das contas essas pessoas praticavam o mesmo crime. A gente vai começar falando sobre a prisão de um empresário aqui da capital, o Alexandre Nascimento. Esse homem, ele utilizava laranjas, Ricardo, para abrir empresas fantasmas e também para contrair empréstimos bancários. E utilizava também documentos falsos. Quem está aqui conosco é a delegada, a Rosana Freitas. Doutora Rosana, vamos começar falando sobre o caso do Alexandre, uma investigação que iniciou através de uma vítima que procurou a polícia. Isso, né? Nós fomos procurados por uma vítima, que é uma ex-funcionária dele. Ela foi demandada por uma instituição bancária para pagar um empréstimo que tinha sido efetuado no nome dela. Na verdade, mais de um empréstimos no valor de aproximadamente R$250 mil, tinham sido contraídos por empresas ligadas ao nome dela, ou seja, em que ela constava como proprietária ou como sócia, e ela desconhecia a existência dessas empresas. Na ocasião, ela relatou que esse ex-patrão dela, em um determinado momento, tinha solicitado que ela assinasse alguns documentos, supostamente para ter acesso à conta, mas sem nunca mencionar que ele pretendia abrir empresas no nome dela. Então, a partir dessas informações, nós confirmamos esses dados junto às instituições bancárias. Foram mais de 3 instituições envolvidas, ou seja, que forneceram empréstimos, né, por meio dessas empresas fraudulentas. E, a partir daí, nós aprofundamos as investigações e conseguimos constatar que, além dessa atuação mais ligada às empresas, o Alexandre também fazia contratos com pessoas físicas, também utilizava documentos falsos, né? Inclusive durante as buscas ontem na residência dele foram encontrados documentos falsos de identidade, que ele utilizava esses documentos para fazer contratações de serviços, para adquirir produtos, para obter, como eu disse, empréstimos com pessoas físicas. Nós tivemos uma vítima que teve um prejuízo de mais de R$200 mil, uma pessoa física que fez um empréstimo e que o Alexandre deu em garantia uma escritura pública falsa. Esse fato também foi constatado durante as investigações e, com base nisso, em todas essas informações, foi que nós solicitamos a prisão preventiva dele para que esses golpes realmente fossem estancados, né? Inclusive, já existiam outras investigações contra o Alexandre, mas não com o nome verdadeiro, porque ele sempre se apresentava com nomes falsos? Na verdade, nós verificamos a existência de processos criminais ligados a ele, mas ligados a um dos nomes falsos que ele fazia uso. Em relação à identidade verdadeira, digamos assim, o nome estava limpo, né? Não existia nada, porque pelo que nós deduzimos, ele preservava a identidade verdadeira dele e praticava as fraudes se utilizando dos documentos falsos. Pelo menos 10 pessoas foram vítimas desse empresário? Isso, até o momento, né, da decretação da prisão, nós havíamos identificado 10 vítimas, mas a gente acredita que existam outras vítimas que venham a ser identificadas por conta das apreensões de ontem. Isso vai ser trabalhado, né? Nós temos 10 dias aí para concluir as investigações. Vamos correr para que a gente identifique realmente o maior número de vítimas possível. Doutora, inclusive na imagem do que foi apreendido na residência do Alexandre, a gente vê, além dos documentos, também muitos carimbos. Que carimbos eram esses? Então, na verdade, nós realmente apreendemos esses diversos carimbos de diversos médicos, né? Mas a gente ainda não tem informações digamos assim, do que ele fazia, né, com esses carimbos ou do motivo desses carimbos estarem lá. Isso também vai ser averiguado pela minha equipe agora no decorrer dos próximos 10 dias. O prejuízo estimado pelo Alexandre já?
Veja, como eu falei, em relação à primeira vítima, nós tivemos prejuízos em torno de R$250 mil. Em relação à segunda vítima, nós tivemos prejuízo em torno de R$200 mil. Então, a gente, assim, fica difícil a gente contabilizar o todo, porque cada vítima tem um valor significativo. Algumas não foram vítimas, digamos, diretamente de um empréstimo, foi de uma fraude, um documento que foi falsificado. Então, isso só mesmo ao final de toda a investigação é que a gente vai poder contabilizar. É importante também dessas pessoas que foram vítimas que procurem aqui a delegacia? Sim, com certeza. É importante que essas pessoas venham até a delegacia para que a gente robusteça as investigações e também para que essas pessoas venham a ser isentadas de alguma demanda judicial que elas possam sofrer. Digamos, uma instituição bancária que vai cobrar uma dívida que foi feita em nome dessa pessoa. Então, se já houver uma investigação que prove que aquilo ali foi uma fraude, isso pode facilitar a vida dessas pessoas. Agora a gente vai falar do segundo caso, Ricardo, porque foi um final de semana bastante trabalhoso aqui para a Delegacia de Defraudações e Crimes Cibernéticos, porque eles também cumpriram um mandado de prisão já por condenação em desfavor de uma mulher chamada de Gidália, que agia juntamente com outras pessoas na investigação desde 2018 e que, inclusive, tem ainda um mandado em aberto, né, contra o Alessandro. Conta para a gente o crime dessas pessoas. Então, esses dois infratores, eles tiveram a investigação iniciada em 2018, quando a equipe aqui da Defraudações efetuou a prisão de indivíduos que estavam fazendo uso de documentos falsos para tentar obter um empréstimo. A partir daí, a gente confirmou que, na verdade, se tratava de um grande grupo que já tinha feito vários empréstimos fraudulentos usando documentos falsos, lesado diversas instituições financeiras. E, ao longo desse período, nós fomos efetuando as prisões, né? Algumas delas preventivas, outras temporárias. E agora, né, ao final, no início agora do mês de julho de 2019, essas pessoas foram condenadas por aquela investigação que se iniciou em 2018. Então, tivemos a expedição dos mandados de condenação, de prisão definitiva, com base nas condenações, e iniciamos as diligências para o cumprimento. A senhora Gidália foi presa na sexta-feira, mas o Alessandro, apesar das diligências empreendidas durante todo o final de semana, nós ainda não tivemos êxito. Então, a gente solicita da população o apoio. Quem tiver alguma informação que possa levar à localização desse suspeito, por favor, faça uso do 181, que é o Disque Denúncia. A identidade dessa pessoa será preservada e isso vai auxiliar para que a polícia possa, né, dar cumprimento ao mandado e possa que a justiça e viabilizar que a justiça seja realmente feita no caso. Vamos só reforçar, o Alessandro Jesus Santana, ele também tem um apelido. Ele é conhecido como Alex Papel. E ele é conhecido, digamos assim, entre os estelionatários por suas habilidades em falsificar documentos. Portanto, tá aí, a gente mostrou a foto do Alessandro, como a doutora Rosana Freitas já frisou, né? Quem tiver alguma informação, liga para a polícia, para o número 181 e tenha a sua identidade preservada. Ricardo. Obrigado, Sara Medeiros, pelas informações. A delegada também responsável pelas investigações.